Boa noite, pessoal. Nós vamos começar um vídeo novo aqui para revisão sobre crise de 29 e de certo que o primeiro que eu tenho que falar é agradecer vocês pela participação no canal. Peço que se inscrevam, que ativem o joinha lá e que assistam, porque a visualização inclusive me motiva a continuar gravando os vídeos, ok? Então, falar um pouquinho sobre crise de 29, nós vamos tentar fazer um vídeo mais curto para vocês poderem fazer uma revisão e ser bem claros. Então, quando eu falo de crise de 29, também eu posso chamá-lo de crise de superprodução. Ou seja, é um momento em que eu tenho uma produção maior em todos os setores, agropecuário, industrial e o setor terciário, prestação de serviço, né, abarrotado. E essa prestação ela é maior, ou seja, a produção é maior do que a capacidade que o mercado tem de absorver. Como começa isso? Nós podemos entender a crise durante os 2 últimos anos da Primeira Guerra Mundial. Você tem toda a Europa voltada principalmente para a produção de materiais bélicos, de manutenção da guerra, e, logicamente, que algum país vai assumindo esses mercados. Então, quem comprava da Inglaterra, da França, da própria Alemanha, ele vai passar a comprar de outros mercados porque esses países estão envolvidos na guerra. Então, durante os 2 últimos anos da Primeira Guerra Mundial, o que nós vamos ter é os Estados Unidos assumindo esse mercado gradativamente. Além de fornecer para os países que estavam envolvidos na guerra, ele passa a fornecer para os países que eram, digamos que tinham relações comerciais com a Europa. Então, terminada a guerra, nós sabemos ali de toda a questão do Tratado de Versalhes, a própria punição da Alemanha, né? A Alemanha deixa de figurar como grande potência econômica daquele momento. Do outro lado, eu tenho uma questão bem clara e bem rápida, que é a Inglaterra, a França, né? A própria Alemanha, o Império Austro-Húngaro deixa de existir e eles estão envolvidos em outros processos. O caso da Rússia, a Rússia está envolvida inicialmente com a resolução dos conflitos até 1922 da guerra, da Revolução Bolchevique. Do outro lado, a Europa está envolvida com a reconstrução. Reconstrução não é só uma questão específica de reconstruir casas, não, reconstrução do parque tecnológico, do parque industrial, das vias de comunicação, de escoamento de mercadoria, né, dos campos que estão ali banhados a sangue realmente, a projéteis, né, a destruição total, abandono e a própria organização social das pessoas que passam a buscar então ali uma confiança novamente. E nesse meio tempo, os Estados Unidos ele cresce porque se aumenta o mercado e a procura pelos seus produtos, logicamente que as fábricas norte-americanas, indústrias, a grosso modo, ela vai ampliar a sua produção. E ela passa a fornecer para o mundo todo. Agora, não é só uma questão de fornecimento de materiais. Também vai haver nos Estados Unidos todo um sentimento, né, de prosperidade, de pleno emprego, de crescimento econômico e também de crescimento de capital. Né? Os grandes industriais eles passam a ter um capital numa escala que é necessário que eles façam o quê? Simplesmente eles investam em outros lugares. Então a Alemanha vai receber dinheiro dos Estados Unidos, a própria Inglaterra, a própria França, e eles vão estar investindo nesses países. A partir de 1923, você vai ter uma recuperação econômica gradativa da Europa. E essa recuperação econômica, além do próprio investimento em obras públicas, também tem o setor privado que volta a aquecer e ele passa a disputar mercados aí no mundo como um todo. Agora tem uma questão que ela é muito clara. Você tem um quantitativo de pessoas no mundo para consumir esses produtos e do outro lado você tem um quantitativo maior de produção. E aí, quando eu vou produzir alguma coisa, um exemplo, estou pensando aqui rapidamente. Se eu pego essa bandeira, por exemplo, produzir, né, eu tenho um custo com a madeira, eu tenho um custo com o tecido, eu tenho um custo com todos os materiais que compõem essa bandeira, mas também eu tenho um custo com a matéria-prima está dita aqui, perdão, mas um custo também com a mão de obra, que ela é paga, um custo com os impostos,
um custo com gasto de energia, com transporte. Então, no final, o que é o produto? É tudo que foi gasto de matéria-prima, é tudo que foi gasto, por sua vez, no sentido de mão de obra, de transporte, mais a minha margem de lucro. Então, esse produto, no final, ele chega a um valor. Ele sai da empresa a um valor. E ali na cadeia de venda vai sendo acrescentado até chegar ao consumidor final. Agora, o grande problema é o seguinte: quando o produto ele começa a ter uma oferta maior do que a própria demanda, do que as pessoas desejam ou precisam, acaba que ele perde valor. Ou você abaixa o preço para vender, ou ele fica na prateleira. Se você abaixar o preço, a primeira coisa que você perde é o lucro. Então você tenta recuperar esse capital investido. Ou seja, pelo menos o que você gastou, recebe de volta. O problema é quando você abaixa tudo e não consegue vender, e se abaixar mais, você já parte para o prejuízo. Então acontece com muitas fábricas, né, que eles vão perdendo essa questão da competitividade, do aumento de produção, da superprodução, e os produtos vão ficando ali garrados. Agora, algumas indústrias muito grandes, elas vão usar um artifício para recuperação econômica. Esse artifício não é ilegal. Eles vão lançar o lançamento de uma notícia falsa, é ilegal. Por exemplo, colocar no mercado que a empresa é produtiva, que ela dá lucro, isso aguça o olho de quem tinha dinheiro. Às vezes tinha pessoas que tinham dinheiro guardado e ela quer rapidamente multiplicar esse dinheiro. Uma forma é a bolsa de valores. Então o que eu faço? Eu coloco lá uma parte do meu capital social, quer dizer, aquele dinheiro que constitui o núcleo da empresa, todo que foi investido nela, né? Eu transformo em cotas. Essas cotas, essa porcentagem, vai para o mercado como se fosse pedaço da empresa. Então você compra um pedaço da empresa, ela é uma empresa muito valorizada, com o tempo no mercado todo mundo passa a procurar, você comprou por 100, vende por 200. Então são pessoas que almejam lucro de imediato. O grande problema é quando você vende uma empresa no qual o lucro dela é falso. Não está acontecendo. Então acontece que lá para o ano de 1928, as empresas que haviam arrebanhado dinheiro no mercado de capitais, com a venda de ações, se mostram com balanços duvidosos, e as pessoas que haviam vendido a ação, correm à bolsa, que havia comprado a ação, correm na bolsa rapidamente para vender. E essa questão de todos correrem à bolsa para vender, isso aumenta, né, uma oferta das ações, causa desconfiança no mercado e o preço cai. Então aquelas empresas que tinham um valor muito elevado, elas perdem o valor de uma hora para outra, não conseguem recuperar os capitais, né, estavam endividados com empréstimo no banco, não conseguia vender o estoque parado de dinheiro perdido. Aí vai chegar a crise de superprodução. O auge disso vai ser em 1929, com a quebra da Bolsa. O que é a quebra da Bolsa? Todas as empresas tinham um valor muito alto, de repente, pelo excesso de oferta de ações, ela vai baixando, até chegar ao ponto que aquela empresa, apesar de ter um patrimônio físico constituído, não tem valor nenhum. Ninguém quer pagar nada por ele. Você tem uma empresa de bilhões, né, de milhões de dólares, que passa a valer 100 dólares, 200 dólares, não vale nada. Então, essa crise ela é sistêmica. E quando você quebra no setor secundário, a indústria, você quebra o setor primário, que é o que fornece matérias-primas, alimento, e você quebra o setor terciário, que é o de prestação de serviço. Então, o que fazer? Pelo pressuposto, quer dizer, pelas ideias que norteiam o universo liberal, o Estado ele tem que gerenciar os conflitos, mas ele não pode intervir. Por uma questão de lei de mercado, de oferta e procura, não há como intervir. Então, ao longo ali, 29, 30, 31, 32, 33, nesses 4 anos subsequentes ao ápice da crise, que começa lá em 25, os governos tomam algumas atitudes, dentre elas atitudes que são antiliberais. Por exemplo, Estados Unidos, o Estado se sente na necessidade de intervir na economia. Ou seja, ele vai ter que pegar o capital público, dinheiro público, investir em certas obras para que volte a circular o dinheiro, dinamizar a economia e, por outro lado, ele vai controlar a produção econômica. Ele vai colocar um limite.
você pode fazer tanto, não pode investir mais do que isso. Por quê? Senão voltaria a ter novamente uma crise de superprodução. Então, os Estados Unidos começam um projeto chamado Novo Modelo, ou New Deal, que é o investimento em setores estratégicos, estradas, né, rodovias, ferrovias, portos, qualquer coisa que pode dinamizar a economia, ele vai contratando pessoas. Essas pessoas se tornam novamente consumidoras. Por outro lado, as fábricas tinham que diminuir os estoques para fazer com que a procura novamente fosse maior que a oferta. Logicamente que essas intervenções pontuais, ela vai criar, num curto prazo, algo que é a inflação, que é a desvalorização da moeda. Mas, infelizmente, era necessário ter um momento de inflação, né, ali, para a economia saísse do vermelho e se dinamizasse. Mas quebrou um pressuposto que sempre foi a defesa de bandeira dos americanos, que é o quê? O liberalismo. Medidas semelhantes vai ser seguida na Inglaterra, na França. Agora, em países que foram muito afetados com a derrota na Primeira Guerra e também foram afetados pelo Tratado de Versalhes, a história vai ser outra, né? Lá, além da intervenção na economia, né, a quebra do Tratado de Versalhes na Alemanha, por exemplo, com a produção escondida de armas, você vai ter ascensão, não vai ser uma ascensão assim milagrosa dos regimes totalitários, mas vai ser uma contínua descrença, principalmente na Alemanha, no período da República de Weimar, dominada pelos sociais-democratas e pelos comunistas, né? Mas uma contínua descrença na democracia que vai levar à adoção de algumas questões. Primeiro, um radicalismo político voltado ao universo de uma direita, porém, com um modus operandi, uma forma de agir da esquerda, que é a eliminação, inclusive, da concorrência, da crítica, da falta, né? Ou seja, a eliminação da liberdade, das liberdades, e do outro lado, uma intervenção total do Estado na economia. O que nos indica a crise de 29? Nos indica que o capitalismo passa por crises, algumas maiores, outras menores, e que alguns pressupostos de liberdade total em relação ao comércio, ele existe por um tempo, até que ele mesmo crie o colapso do próprio modelo econômico. Ok? Então, é o básico para a gente poder entender sobre a crise de 29. Espero ter contribuído. Deixe seu joinha, peço que assistam o vídeo até o final e que as pessoas que não se inscreveram se inscrevam. É uma motivação. Tendo mais inscritos, eu vou estar gravando mais vídeos. Logicamente, vídeos curtos, no qual a nossa intenção aqui é poder ajudar com essa visão específica de uma matéria, no qual você deve recordar rapidamente para fazer uma prova, uma avaliação, ou até mesmo para iniciar um estudo mais aprofundado. Ok? Um abraço, até o próximo vídeo.